Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo, o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Antes de nós abordarmos o texto em apreço, vamos contextualizar-nos um pouquinho para nos situarmos onde esse evento aconteceu, porque esse lugar ainda existe muito semelhantemente ao que existia naquela época. Nós estamos aqui nessa região da parte superior da Arábia Saudita, lá no Mar da Galileia, fazendo este movimento que nós vemos o mar, chamado Mar da Galileia, e embaixo o Mar Morto, como nós conhecemos. Aqui apenas para nos situarmos, naquela época não havia muita diferença. O Mar da Galileia, na verdade, era muito semelhante ao que é hoje. Porque, na verdade, não trata-se de um mar, né? Nós sabemos que é um lago de água doce que é formado pelo Rio Jordão. E esse lago, esse grande lago, ele é cercado de montanhas, exceto nos lugares por onde sai o Jordão. Tem um comprimento de 23 quilômetros e isso desde a sua entrada, e uma largura de quase 14 quilômetros. Então, é um mar significativo. Se nós compararmos com o nosso aqui de Brasília, vamos ver que é bem maior. Aqui, uma imagem mais detalhada dele, nos mostrando a realidade que Jesus estava. Curioso, o nível da água desse mar, da Galileia, está a 225 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Portanto, é um lugar que nós temos uma fossa submarina causada por eventos tectônicos, eventos geológicos. E, apesar dessa altitude negativa, ele traz uma temperatura semitropical. Se nós tomarmos o livro há 2000 anos, em que Emmanuel irá relatar como era aquela região quando ele se mudou para lá naquela ocasião, nós veremos que é exatamente isso, uma temperatura semitropical, tínhamos frutas, tínhamos uma série de condições que não necessariamente temos de forma natural hoje. Agora, a pergunta é, lá há tempestades, e há até hoje. Até os dias de hoje, as tempestades existem. Mas por que há tempestades naquela região? Por duas razões. Nós temos aqui o Monte Hermon, que fica numa altitude muito mais elevada, e esse Monte Hermon, por ser muito elevado, ele, na verdade, tem a sua cobertura de neve, né? Aquela neve hoje eterna, como nós chamamos. 2.814 metros, se você considerar que tem 225 negativo, dá quase 3.000 e poucos metros de desnível. Então, você tem uma elevação bastante significativa entre o topo do Monte Hermon e a base que se forma o lago. E como isso é, obviamente, figuras, imagens dos dias de hoje, que nós temos mostrando claramente a neve. Então, as tempestades ali são frequentes e, às vezes, violentas. Por quê? Porque o ar quente produzido pelo clima sempre tropical que nós temos no lago de Genezaré ou lago de Tiberíades, choca-se com o ar frio que vem das montanhas próximas. No caso, a principal montanha é o Hermon. Então, aqui uma fotografia mostrando exatamente a movimentação de massa de ar, em que você tem, obviamente, a causa do fenômeno que nós apreciamos nessa passagem. Então, até aqui nos situamos. Agora vamos, propriamente dito, para a interpretação evangélica. O que esta passagem tem a nos ensinar? Nós vamos destacar aqui para o nosso estudo desta noite duas mensagens que podem ser extraídas com tranquilidade deste evento. A primeira é a ação de Jesus sobre as forças da natureza. Fica patente o poder que Jesus tinha sobre as forças da natureza. E a segunda é o valor da fé, ou seja, a confiança no Messias divino. Nós estamos falando aqui de um processo em que tínhamos aqueles discípulos que o acompanhavam,
que sabiam quem era Jesus e, não obstante, eles temeram, ficaram com medo. E nós vamos abordar isso aqui para os dias de hoje também. Bom, primeiro tópico. Como é que Jesus atuou sobre o vento e sobre o mar? Bom, a doutrina espírita nos ensina sobre isso. E existem seres que atuam na natureza. Nós chamamos esses seres entre aspas. Allan Kardec comenta em O Livro dos Espíritos. Diz ele, Jesus teria autoridade sobre os seres que cuidam da natureza, orientando-os a acalmar a tempestade. Eu disse Livro dos Espíritos, mas isso aqui é da Gênesis. Então, a primeira coisa que nós detectamos aqui é, existem seres que atuam na natureza. Mas que seres são esses? Vamos nos lembrar que isso não é novo. Para a mitologia, havia espíritos ou deuses que cuidavam dos ventos, dos raios, da vegetação, etc. A mitologia já tratava disso muito antes de Jesus, inclusive, chegar. Aí Kardec aborda essa questão em O Livro dos Espíritos, na questão 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem, que comandam os fenômenos da natureza? E aí ele pergunta, serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E a resposta é aberta. Que foram encarnados entre nós ou que serão um dia. Aqui, esta resposta, ela, inclusive, provoca outra reflexão, a de que tais seres poderiam ainda não ser humanos, encontrando-se na faixa de transição muito próximo da espécie humana, condição indicada nas tradições célticas que transmitem a ideia da existência de elfos, duendes, fadas, gnomos, que são genericamente denominados elementais. Então, aqueles seres podem ser subhumanos ou elementais. Para que a gente compreenda um pouco isso, o processo evolutivo, ele parte do átomo primitivo e vai até o arcanjo. Abaixo do átomo nós não conhecemos nada e acima da angelitude também não sabemos nada. E nós ouvimos que o átomo, ele começa todo o processo, o espírito começa todo o processo evolutivo a partir desse movimento na matéria inerte. Ele se aporta aqui no reino mineral, onde vai apresentar o aprendizado da inércia e vai, depois de um tempo grande, esse princípio espiritual vai conseguir extrapolar esse nível evolutivo e atingir o que nós chamamos de vegetal, onde ele vai adquirir as propriedades do tropismo ou da irritabilidade. Então, por exemplo, a planta tem fototropismo. E, curiosamente, nós, seres humanos, temos o del ou teotropismo. As plantas são atraídas inelutavelmente para o sol e nós somos atraídos inelutavelmente para Deus, ainda que não tenhamos consciência disso em certa fase de nossa vida. Mas, passado uma temporada nesse estágio evolutivo, o espírito aporta, ainda com E minúsculo, no reino que nós chamamos de animal. Aqui vão ser desenvolvidos os caracteres para configurar o instinto. E esse princípio, esses 3 estágios, é o que a doutrina espírita nos chamou de embrião do espírito. É o espírito com E minúsculo, é o princípio espiritual em evolução. Então, esse período é o período em que nós não somos humanos ainda como princípio espiritual. Quando mais próximo do próximo estágio, que é o homem primitivo, onde nós vamos elaborar a inteligência no espírito, aí sim nós já teremos uma transição do animal para esse homem primitivo. Posteriormente, depois de longas experiências no desenvolvimento da inteligência, nós vamos conquistar a razão, que nada mais é do que a inteligência com responsabilidade, aquele momento em que o espírito pondera, porque ele já sente que existem leis que tutelam as suas ações. Depois, nós colocamos em pontilhado aqui, vamos atingir o reino da humanidade, que nós chamamos de homem elevado, que é o que nós estamos tentando conquistar agora na transição planetária, indo para a regeneração, para um dia, então, aportarmos os mundos felizes. Esse estágio aqui nós chamamos do reino nominal, na doutrina espírita. Então, aqui, nós já temos o espírito com E maiúsculo, fazendo o seu périplo evolutivo. Então, o que os espíritos estão dizendo é que entre os dois, entre o instinto no animal
e a inteligência no primitivo, existem os seres chamados elementais, ou os seres que ainda não humanos humanos. Seriam equivalentes, se nós pegarmos o nosso processo acho que agora tínhamos parado aqui a gravação. Vamos voltar. A gravação foi, mas sem a imagem. Sem problema. Ótimo. Desculpe a interrupção. Seriam equivalentes dos Australopithecus. Esse ser aqui, que foi o primórdio de nosso processo evolutivo. A paleontologia estuda exaustivamente isso, demonstra que esse ser poderia ser caracterizado como esse princípio dos elementais. Nós não sabemos ao certo, é apenas uma especulação. Mas Jesus tinha autoridade sobre os espíritos, e essa autoridade ficou demonstrada aqui, quando ele diz: levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Veja só, Kardec trabalhou um pouquinho mais esse tema na questão 539 de O Livro dos Espíritos. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Nós vamos aqui chamar a atenção, gente, que isso não significa que os espíritos provoquem isso o tempo todo. Existem leis físicas que provocam, por questões barométricas, esses fenômenos atmosféricos. Isso é natural. Mas, assim como nós podemos intervir, por exemplo, no nosso batimento cardíaco, fazendo determinados movimentos emocionais, também nós podemos intervir em determinados movimentos físicos da natureza, inclusive como homens. E aqui os espíritos intervêm como espíritos. E Kardec define isso claramente. Certos fenômenos da tempestade, eles perguntam: é um só que faz ou é a massa de espíritos que faz isso? E a resposta: reúne-se em massas inumeráveis. Então nós temos uma pleiade de espíritos de vários degraus evolutivos que trabalham em conjunto para que esses movimentos sejam efetuados. O Eliseu Rigonati, um estudioso do Evangelho, que já desencarnou, ele complementa dizendo assim: falanges de espírito em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza, o reino mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiade de espíritos, sob a orientação superior, encarregados de manter equilíbrio planetário. Então, veja, existe uma hierarquia de espíritos que nós sabemos que quanto mais evoluídos, maior o seu posicionamento hierárquico. E quanto menos evoluído, são mais os que executam. Os que executam em campo material e depois os que executam em campo moral. Então, sempre tem um tutelando uma sequência de espíritos. E quando Kardec traz esse estudo para nós, ele ensina que Jesus, quando mandou a tempestade acalmar, ele estava se direcionando o seu comando verbal a um responsável por aquele processo, e esse, por sua vez, direcionou o comando para aqueles que eram responsáveis por efetuar aquela modificação atmosférica alheia às leis físicas. Jesus aqui não fez milagre, não, ao apaziguar a tempestade. Ele usou apenas de seu conhecimento das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar, a palavra é esta mesmo, foi um processo mandatório, para ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Então veja que fica muito evidente que esse fenômeno, durante muitos anos, tratado à conta de milagre, ele, na verdade, é explicado de maneira em que as leis são obedecidas com o envolvimento de seres do mundo espiritual. O processo de levitação, para fazer uma analogia, é um processo em que nós conseguimos eliminar a força gravitacional através de uma força oposta. E conseguimos elevar, por exemplo, uma mesa. As mesas girantes eram elevadas pelos espíritos. Douglas Home, ele se elevava por sua própria capacidade e planava no ar
e se movimentava conforme a sua vontade. Pode ser feito pelo próprio Espírito, como pode ser feito por espíritos que o auxiliem, ou conjuntamente os dois. O fato é que existem leis, a lei gravitacional, que não foi de maneira nenhuma eliminada, ela foi apenas contraposta com uma outra lei, que é a lei fluídica, que fez com que o espírito vencesse a força gravitacional por conta de outra força que a ciência ainda hoje desconhece. Bom, esse é o primeiro tópico que nós abordamos, como Jesus conseguiu, com um comando de voz, que nós sabemos que é um comando magnético de voz, aplacar uma tempestade que estava em processo claríssimo de ocorrência e que não acalmaria assim da hora para outra. E foi tão notório que os discípulos ficaram pasmados. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Ou seja, era um ser que estava além da compreensão da época e ainda, para muitos de nós, além da compreensão de hoje. Mas o fato que sucede depois é que Jesus, feito isso, resolvido um problema que atemorizava os discípulos, voltam-se para eles e perguntam, mas onde é que está a vossa fé? A gente às vezes pede a Jesus ajuda, e aí quando as nossas dores são apaziguadas, as nossas tempestades íntimas são apaziguadas, com certeza Jesus vai nos perguntar, mas onde está a sua fé? Por que esse temor, se você já sabe? Allan Kardec comenta sobre esse tema de maneira magistral. Diz ele, Jesus sabia de antemão que não havia um perigo real. E ainda que estivesse dormindo, o seu espírito permanecia ativo, tendo ciência de tudo. Se nós, que somos criaturas em nível evolutivo muito inferior a Jesus, quando dormimos, desdobramos e estamos em atividade, quem será Jesus? Obviamente, essa atividade dele era lúcida. Ele estava vendo em espírito tudo que estava acontecendo. Então, se os discípulos estão com ele, como é que eles vão temer, sabendo que o próprio mestre está no barco? Então, foi uma demonstração de fragilidade daquilo que se chama fé. Os discípulos, disse Kardec, deveriam confiar no Senhor, mesmo estando ele dormindo, porque dorme o corpo, mas o Espírito, Jesus, estava ativo. Agora, por que a fé desses irmãos daquela época eram discípulos, que hoje nós tomamos como referência fundamental, como os principais seguidores de Jesus? E se a fé vacilou neles, perguntamos, será que não vacilaria em nós também da mesma forma? Essa é a questão que nós vamos desenvolver aqui agora. Porque a fé, gente, ela não nasce pronta em você. Ela se desenvolve ao longo de muitas e muitas encarnações, de forma que, pouco a pouco, como outra virtude qualquer, ela vai se fixando em nosso íntimo, em nosso mais profundo ser, e ela vai sendo gradativamente conquistada até um dia ser espontânea. A nossa fé nos dias atuais, na doutrina espírita, ainda não é uma fé espontânea na maior parte dos seus seguidores. Ela é uma fé que precisa de raciocínio para se tornar afirmada, para se tornar firme, para se tornar pelo menos menos vacilante. É preciso que nós, como vamos desenvolver aqui, que o crivo da razão seja submetido para que nós tenhamos certezas, porque a fé implica ter certezas, certezas inabaláveis. Então vamos ensinar com Kardec, ensinar-nos como Kardec desenvolveu isso. Diz ele, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, ou seja, parece que nasce pronta na pessoa. Uma centelha basta para desenvolver. A pessoa pode nem ser religiosa, pode nunca ter entrado numa igreja, mas na hora que chega um movimento testemunhal na vida dela, que é aquele teste para ver se você realmente está pronto para aquela prova, essa pessoa vai mostrar a fé dela, de forma quase que espontânea. Por quê? Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. É como alguém que já conhece os princípios espirituais, quando lê o Livro dos Espíritos pela primeira vez, é como se estivesse lendo algo que já não é mais novo. Lembra de Bezerra de Menezes, quando pegou o bonde? Ele leu o livro praticamente na caminhada do bonde. E para ele aquilo era, todos os conhecimentos eram naturais. Não tinha nada de novo, ainda que estava
didaticamente colocado, magistralmente elaborado, mas era tudo parte dele. Ou seja, ele já tinha assimilado essas verdades em existências pretéritas. Assim como alguém que já assimila essas verdades espirituais de maneira natural, o espiritismo, é quem já exerceu isso antes. Em outras pessoas, ao contrário, as verdades espirituais dificilmente penetram. O que quer dizer isso? Isso é um sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Retardatárias no sentido de que ainda não fizeram as experiências que conduzem à aquisição, à assimilação do que nós chamamos de fé. Aquilo que se incute da pessoa, que se instala nela e passa a ser parte dela. Por isso passa a ser quase que a gente chama de inato, faz parte de. Então essas pessoas não significam ser elas piores ou melhores do que as outras. Significam que elas não passaram pelas experiências necessárias para desenvolver a fé. Apenas isso. O tempo delas desenvolver a fé virá, como vê para aqueles que hoje já desenvolveram. Assim como qualquer outra virtude, elas podem ter uma fé muito boa, aquelas outras, mas podem ter uma paciência precária. As virtudes são desenvolvidas segundo os desejos do espírito, que a cada encarnação elege aqueles pontos que ele quer desenvolver com mais força. E alguém que possa ter desenvolvido a fé com mais força pode não ter feito o mesmo, por exemplo, com a generosidade. Pode não ter feito o mesmo, por exemplo, com a paciência, como citamos. Então, isso significa apenas que essas pessoas ainda não passaram pelas experiências. Ou seja, as primeiras, aquelas que já têm a fé inata, já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem, daí porque a reencarnação é fundamental para entender, a intuição. O que é a intuição? A vaga lembrança. Aquilo que você traz em você como aptidões, como vocações, como tendências, do que souberam. Elas sabiam isso em outra encarnação. O que essas pessoas são? São pessoas que estão com a educação feita. Veja que a palavra educação que é a chave. Estabelecer uma virtude é educar-se. Educar-se como espírito. Por isso que a nossa educação no espiritismo chama-se educação moral. A educação intelectual se faz pela força civilizatória. Se você perceber, no nosso sistema hoje, se você tem filhos e não os coloca na escola, pode ter certeza que o conceito terá mais cedo ou mais tarde chegar na sua casa. Porque existe uma imposição legal que obriga você a colocar seu filho na escola. E por isso nós temos o que chama dai a César, o que é de César. Mas você não tem nenhum Estado obrigando você a colocar seu filho na evangelização, que também é uma escola. Porque dai a Deus o que é de Deus ainda não está no processo que compete ao Estado, ainda. Dia virá que as duas faculdades, a intelectual e a moral, serão determinantes e serão naturais no processo civilizatório. Aí nós teremos a civilização completa, quando a moral e a intelectual forem do mesmo tamanho. Agora, aquelas que não têm a fé ainda, que são vacilantes, elas têm tudo de aprender. Tem que passar pela escola, tem que passar pela escola chamada reencarnação, pela escola chamada prova, para ver se ela realmente já tem a fé nela sendo testada. E elas ainda estão com a educação por se fazer, como um aluno que está no terceiro ano primário, que ainda não consegue ainda alcançar os conhecimentos do quarto ano primário. Terá que passar pelo terceiro, depois pelo quarto, e assim sucessivamente, até um dia ser detentor desse domínio dessa virtude. Por isso, a gente desenvolve a fé. Mas a pergunta crucial, e eu acredito que para todos nós, é como é que nós podemos desenvolver a fé? Uma coisa é ficar falando, eu tenho fé, eu não tenho fé, mas como é que eu faço para ter? Essa é a pergunta-chave, porque eu acredito que ninguém aqui está iludido achando que estamos aqui neste planeta a passeio. Não estamos. Cada um de nós será submetido no tempo certo aos seus testemunhos, aos seus processos provacionais. Ninguém aqui vai sair ileso nesse planeta sem ser alcançado pelos processos provacionais de que ele mesmo configurou lá no mundo espiritual. Então, na hora que vem o processo provacional, seja, por exemplo, a perda de um ente querido, seja um câncer avassalador que nos atinja, seja uma doença severa que não consigamos aplacá-la, seja qual for o movimento de sofrimento que nos seja provocado, qual é o tamanho da nossa fé no enfrentamento desses momentos da vida? Esse é o ponto que determina
a nossa força moral. Kardec diz assim, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então você precisa compreender. Ora, eu não acredito que Jesus aplacou. Não, eu acredito, não, eu sei que Jesus aplacou a tempestade. Porque eu entendi como funciona. Passou pelo crivo da razão. Não transgrediu nenhuma lei física. Eu, que sou da área científica, que eu trabalho na academia, para mim, extremamente tranquilo. Dia virá que a academia será estudar os fluidos como nós estudamos no Espiritismo. E nesse dia, esse assunto será objeto de estudo lá também. Mas ainda não é a hora da academia. A academia ainda está voltada para a matéria. Mas chegará a hora disso acontecer. E por isso, nós temos que compreender, quem entra no Espiritismo tem que se colocar na condição de aprendiz, de educando. Nós estamos aqui para aprender. Um encontro como esse de hoje aqui não é uma palestra. Isso aqui é um encontro de aprendizado mútuo, conjunto. Cada um de nós aqui, tem uma pessoa aqui na frente que elaborou alguma coisa, mas tem outras pessoas que estão ouvindo e refletindo sobre o que está sendo falado. E se essas pessoas realmente estão buscando a sua libertação, se querem realmente conhecer a verdade, elas irão aprofundar nos assuntos que a elas mais lhe apetecem. O fato é que nós não podemos prescindir do estudo no Espiritismo. Tem uma passagem lá no livro Parnaso de Além-Túmulo, de Casimiro Cunha, cuja última estrofe diz assim: se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Isso é uma realidade nua e crua. O dia que você chega com a condição, eu já sei tudo em Espiritismo, pode ter certeza, já começou a estar com o processo de obsessão. Porque ninguém sabe tudo de Espiritismo. Porque Espiritismo ainda é uma verdade que está sendo desvelada pouco a pouco. E nós vamos aprendendo segundo as nossas condições. Cada uma abarca do tamanho do seu psiquismo, segundo as suas histórias evolutivas, segundo o seu, como nós chamamos, tesouro que a traça não constrói, já conquistado. Se nós já temos essas aquisições espirituais, nós temos mais facilidades para recolher mais conhecimento, mais verdades do Espiritismo. É como alguém que vai na água viva da vida, que é um oceano, e vai com um copinho, outro que vai com um caminhão-pipa. Tem uns que recolhem pouco, porque é conforme a capacidade de assimilação dele. Mas tem outros que recolhem tanto, porque já tem tantas experiências anteriores que a capacidade de assimilação é maior. Não tem nada de errado. São simplesmente experiências em níveis diferentes. O que hoje está no terceiro ano primário, dia virá que estará na oitava série. O que está na oitava série, dia virá que estará sendo pós-doutor em conhecimento moral. Daí porque nós vamos ter a base da inteligência. O Espiritismo não prescinde do uso da inteligência. Nós precisamos desenvolver a inteligência no Espiritismo, porque a inteligência vai te dar o saber. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Se não passar pelo crivo da razão, eu vou sempre ter dúvida. Eu vou ser sem dúvida. Então, se você me perguntar, Max, você tem medo da morte? Ixi, eu morro de medo. Ah, mas você não é espírita? Exatamente por isso que eu tenho tanto para fazer. Eu estou tão atrasado que eu estou preocupado. Se eu for agora, vou chegar lá de mão abanando. Mas da morte eu não tenho medo, não. Porque a morte é um processo. A hora de passar, sem nenhum problema. Agora, qual é o tamanho da conta que eu tenho para com a consciência própria que reflete a consciência cósmica? Esse é o ponto. Da morte como processo, nenhum temor. Mas de não ter cumprido os meus deveres diante da vida, sim, aí isso me preocupa. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Se eu estudar com profundidade os fenômenos da natureza, eu entendo aquela passagem sem nenhuma preocupação. Se eu estudar todos os fenômenos que foram categorizados à conta de milagres, com o conhecimento das leis dos fluidos, eu não terei nenhuma dúvida. Logo, eu chego à conclusão que eu posso dizer, eu sei, eu não digo eu creio. Quem crê pode descrer, mas quem sabe jamais deixa de saber. Por isso que volta na condição de intuição. É aquilo que você é portador e que aparece em você em uma outra encarnação, na condição de intuição. Você nunca será desprovido dele. Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina nem rouba. Esse é o movimento de conquistas do Espírito. E todos nós precisamos fazer isso, para que tenhamos domínio sobre nós mesmos. A criatura, então, crê porque tem certeza. Olha a palavra, certeza. Você tem certeza que Deus existe?
Se você titubear, na hora do vamos ver, você vai ter problema. Você tem certeza que Jesus te socorre? Se você titubear, na hora do socorro, você vai ter problema. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Nós tiramos Jesus de uma figura mística que muitas vezes foram construídas na nossa sociedade ao longo desses 2 milênios e transformamos Jesus num espírito conhecido de altíssimo nível evolutivo, que existia antes de nós existirmos. Antes do planeta Terra ser criado por ele, formado por ele, sob a condução dele, ele já era espírito puro. Só para você ter uma ideia, o planeta Terra tem 4,53 bilhões de anos. Então Jesus teria, contando o tempo terreno, mínimo isso e mais um pouco. Ou seja, ele nem desenvolveu o processo evolutivo dele aqui, foi em outro planeta, em outro sistema, que nós não sabemos. Pode ter sido, inclusive, em outra esfera diferente da nossa Via Láctea, nós não sabemos. Mas sabemos que quando ele chegou à Terra, ele já era espírito. Tanto é que ele diz que antes de Abraão existir, eu era. Ninguém entendeu nada quando ele falou isso naquela época, ninguém entendeu nada até a doutrina espírita explicar. Como assim? Antes de Abraão eu era? Ele já tinha sido criado, preparado, colocado na condição que estava muito antes. Então, compreensão é base, mas a compreensão é parte, não é o todo. A fé desenvolvida, na verdade, está no coração. Em que sentido? Uma vez que você assimilou aquilo passa a ser parte integrante de você. E aquilo migra para o coração, que é onde vige os movimentos emocionais, os movimentos do sentimento. Então, aquele saber conjuga-se com o sentir e você jamais falha quando os dois se associam. Olha o que diz o nosso professor Onofre. Desculpa, antes de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, o coração é onde tem que estar a certeza. Você não pode ter qualquer turbidez ali, qualquer movimento de dúvida. Olha o que diz o doutor Onofre. Por incrível que pareça, porque é incrível mesmo, nós compreendemos com o coração. A compreensão final é do coração. Sabe por quê? Porque enquanto o assunto está mais na área intelectual, nós podemos ter dúvidas, desfigurá-lo e até mesmo esquecê-lo. Mas no momento que você vivenciou a experiência, sentiu aquele conhecimento, acabou. Aquilo é parte inerente de você. Quando o sentimos, então, quando sentimos esse conhecimento intelectual, a partir de então, podemos até nem ter condições de transmiti-lo. Não conseguimos articular palavras para explicar. Mas ele já se incorpora à nossa bagagem, ao nosso tesouro, que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não mira nenhum. Olha a profundidade das palavras de Jesus em simples sentença. Agora, amigas e amigos, que nós já fizemos o exame desses 2 temas, o domínio das forças da natureza e a questão da fé, nós vamos fazer reflexões para nós. Toda passagem de Jesus precisa refletir alguma coisa em nós. E Emmanuel nos ajudará nesta viagem. Dirá ele, a tempestade estabelecer a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Gente, eram os discípulos que hoje você conhece como Tiago, como você conhece, que você conhece como Lucas, que você conhece como João, que você conhece como Mateus. Enfim, lá no barco provavelmente Lucas não estava porque não conheceu Jesus. Mas não diz quem eram eles, mas poderia estar João, poderia estar Mateus, podia estar Pedro, enfim. Esses espíritos, como foi dito aqui por Emmanuel, eram mais fortes. E mesmo eles titubeavam. Por quê? Uma tempestade física os amedrontaram. Eles ficaram com medo de morrer. Literalmente isso. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Nós vimos, mestre, não vê que nós perecemos? O senhor não faz nada. Eu fico olhando a cena assim, falando, gente, o que eu faria? Eu jogaria em cima de Jesus. Desce a corda depressa, pelo amor de Deus. Eles já foram só em altos brados. Atende-os o mestre. Atende-os, porque o mestre nunca deixa de nos atender quando o pedido é justo. Mas, olha, a pergunta vem logo depois. Onde é que está a vossa fé? Olha, Marcos, você não pediu para passar por essa prova? E agora? O que está acontecendo?
Por que você está vacilando? Você já não sabe que tudo isso é o que é? Por que você está vacilando? É isso que ele está perguntando. Onde está a sua fé? O quadro de Emmanuel sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Uma frase que todo mundo que já passou por dificuldades vai se conhecer no Espiritismo. Tudo passa. Nenhum mal dura sempre e nenhum bem também. Porque nós estamos no mundo de expiações e provas. Precisamos experimentar os dois. Tá conhecendo, saber seguir com o que convém. Ora, se tudo parece obscuro e perdido, é como eu falava do verbo, está colocado aqui, parece, mas não está. Porque o que parece caos, o que parece desorientação, é apenas a sua falta de fé. Joana de Cusa estava com o filho, aquele circo correndo, ia ser queimada viva, gente. O filho implorando a ela, chorando. Abjura, mãe. Porque se ela abjurasse, ela não seria queimada. Cala-te, meu filho. A força de uma mãe falando isso para um filho. Você que pode falar isso para seu filho, mãe, eu não quero morrer. Cala a boca, menino, você vai morrer agora comigo. Imagina você ter coragem de falar, cala-te, meu filho. Jesus, que é muito maior do que nós, não deixou de cumprir. Por que nós vamos deixar de cumprir? Então aqui nós temos claramente essa confiança quando tudo parece obscuro. E com todo respeito, gente, quando a gente é tomado por uma notícia difícil, como, por exemplo, uma doença que a gente não estava esperando, a tendência é ficar obscuro e perdido mesmo. Você pode fingir para a gente mesmo. Mas se a gente tiver essa certeza íntima, logo a gente respira fundo e fala, Deus está no comando, Jesus está no leme. Tudo acontece por uma razão, mesmo que eu não a compreenda por enquanto. Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar por isso. Senhor, me dê forças para passar por essa tempestade com a força moral que preciso. Pronto. Já recuperei todo o ânimo que preciso para enfrentar a prova, que me compete enfrentar, que não pode ser transferida. Somente eu. Não posso transferir. Uma mãe, por exemplo, está vendo um filho passar uma prova, não pode transferir a prova para ele, para ela, porque a prova é dela, e não, a prova é dele, não dela. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio, ou seja, a hora que você é chamado para testá-la. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Então você vai ser chamado a ser provado na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Nós falamos que é uma questão de educação. Como é que eu vou provar se eu aprendi se não é passando pela prova? Se não é passando pelo teste? Se não é passando pela experiência? Porque só a experiência vai realmente estabelecer em mim a certeza de que eu dominei aquilo. Aqui é a mesma coisa. Se tudo fosse otimismo o tempo todo, então nos momentos de pessimismo, cadê minha fé? Nesses momentos é que eu sou testado. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Agora, imagina uma pessoa que acha que a outra é amiga e por algum problema ela vai parar num presídio. Pergunta quantas pessoas, o que ela achava que era amigo, foi visitar. Se submeter a toda aquela condição para visitar aquele que é. Você só vai saber se ele é amigo verdadeiramente quando você realmente estiver em condição em que ele possa te ajudar. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Luta maior, aguardem, nenhum de nós está livre disso. Sem isso, seria impossível aferir valores. Fé é um dos valores. Como é que eu meço se eu tenho fé? Sendo colocado na hora do testemunho difícil. Ali é que eu vou medir. Eu dei uma vaciladinha, mas se eu conseguir depois respirar. Então, eu já consegui um pouquinho mais de avanço. Que talvez na encarnação passada eu tenha fraquejado com muito mais intensidade. E de experiência em experiência, um dia eu conquisto esse valor. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação do Cristo. Cooperação direta. A Casa Espírita recebe muita gente no acolhimento solicitando amparo. Muita gente, naqueles movimentos obscuros da vida, precisa de ajuda.
A casa espírita, Jesus, atende. O socorro vem sempre. Por quê? Porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, gente, atenção. Vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a nossa fé? Aí o que realmente tem um sentimento de gratidão, já em si, já sai depois daquele movimento para trabalhar em prol de si e em prol do outro. Ele reconhece que para poder adquirir essas virtudes é preciso trabalhar-se e trabalhar em conjunto um com o outro. E os outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se. Ter fé é ter domínio sobre a situação. A educar-se, ter império sobre si mesmo. E a vencer serenamente, olha essa palavra, serenamente, com as lições recebidas. Então eu não vou perder a cabeça, arrancar os... No meu caso não se aplica essa expressão. Arrancar os cabelos não seria meio mais fácil de explicar aqui. Mas, obviamente, eu não vou perder o controle de mim mesmo. E para encerrarmos, lembremos desta pergunta que ele agora está endereçando para cada um de nós. Por que tendes medo? Ainda não tendes fé. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.